Olá pessoal, nos meus últimos vídeos eu falei sobre assuntos um pouco mais gerais, falei sobre a greve dos caminhoneiros, falei sobre uma tragédia de um trader em 2008 que se descuidou da questão do controle de risco, um caso real por sinal, mas nesse vídeo eu quero falar de algo mais concreto, mais direto, mais objetivo. Eu quero falar sobre os fundamentos do controle de risco. Então assista esse vídeo até o final, porque tem muita informação importante aqui. Vamos lá. Pessoal, nos meus vídeos, nas minhas palestras, nos meus cursos, eu falo muito sobre controle de risco. Mas para um leigo ou iniciante no mercado, isso pode parecer meio misterioso. E não precisa ser. Esse assunto não precisa ser misterioso. Nesse vídeo, eu vou apresentar, num trecho extraído de um dos workshops que eu apresentei, um detalhamento dos fundamentos do controle de risco. E eu pretendo me aprofundar nesse assunto nos meus próximos vídeos, então fique atento. Se você já investe em renda variável, ou está pretendendo começar a se aventurar por esse mundo fascinante do mercado de capitais, assista esse vídeo até o final. E não deixe também de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso ainda não tenha feito, assine esse canal no YouTube e ative as notificações para que você possa receber todas as novidades assim que elas forem publicadas. E não deixa também de repassar esse vídeo para aquele seu amigo que, assim como nós, também é apaixonado pelo mercado de capitais. Vamos então aos fundamentos do controle de risco. Ok, se a gente está falando de controle de risco, então é muito importante que a gente fale de fundamentos do controle de risco. Vamos tentar deixar isso um pouco mais claro para quem está começando no mercado. Eu peço àqueles que já conhecem o mercado um pouco mais, que já têm um pouco mais de experiência, que tenham um pouquinho de paciência. A gente tem que primeiro homogeneizar essa informação na cabeça de todos que estão assistindo esse workshop, para que todos possam caminhar juntos quando a gente estiver falando de estratégias. E nesse ponto, caso você esteja começando e tenha dúvidas, ou caso você já esteja operando e tenha comentários, não deixe de deixar seus comentários aqui embaixo na página. Como eu falei, é muito importante para a gente entender o que você está pensando, o que você está querendo, para a gente poder ajustar esse workshop na direção de atender melhor aos seus interesses. Ok? Bom, vamos lá. Fundamentos de controle de risco. Vamos imaginar um gráfico onde os candles estejam se comportando dessa forma que está aí. Então a gente teve uma queda, de repente ele está subindo e por alguma razão você tem algum tipo de análise, você chega à conclusão de que ali é um ponto de compra, um bom ponto de compra. Então você tem o seu esquema básico de operação lá e você define um ponto de compra e coloca uma ordem de compra ali naquela posição. Você planeja também baseado na sua estratégia, e nós não estamos falando de estratégia ainda, a gente vai deixar para falar de estratégia depois. Você, baseado na sua estratégia, você decide colocar um stop loss num ponto ali onde você acha que é improvável que o preço vá. Então a gente tem ali um ponto de compra e um ponto de stop loss. Se o preço subir, você vai comprar. Se o preço cair, essa sua compra vai ser abortada, você vai planejar outra entrada depois. O stop loss só vai ser colocado depois que a compra for executada. E toda essa dinâmica ela é feita também quando você estiver operando robôs. O GraphROC faz tudo isso automaticamente também. Então toda a análise vale igualzinha, do jeito que eu estou falando aqui. O fato é que eu tenho aí um ponto de compra e um ponto de stop loss, um ponto de eventual saída caso dê tudo errado. E eu posso também definir um stop gain, que seria um alvo de lucro, por exemplo. Se o preço bater lá, também vai ser executada a ordem de venda automaticamente. Isso me traz a definição daquilo que a gente chama de risco inicial. O risco inicial de preço é a distância entre o preço de compra e o stop loss, que é a sua proteção. Essa distância aí é o seu risco inicial por ação ou por contrato. O risco total da sua operação, na verdade, vai ser o risco inicial vezes a quantidade de ações ou a quantidade de contratos que você comprou ou que você está operando naquele momento. Esse é o risco total. E aí é que entra o conceito de dimensionamento de posição. Dimensionamento de posição é exatamente a quantidade que eu posso comprar de ações ou de contratos naquele momento, de forma que o risco total não extrapole os limites de risco que você definiu. Que limites de risco são esses? A gente vai falar. Mas basicamente, se você decidiu, por exemplo, que cada operação sua
não pode extrapolar um limite de risco de 1% da sua carteira, por exemplo, então está fácil fazer a conta. Digamos que você tem ali 100 mil reais de carteira. Estou chutando um número redondo que fique fácil de fazer as contas. 100 mil reais de carteira. E digamos que você colocou uma ordem de compra num determinado valor, uma ordem de stop loss no outro determinado valor, tal que a distância entre esses dois valores seja de R$1. Então vamos dizer que a minha ordem de compra esteja ali em R$10 e o meu stop loss está em R$9. Então tem R$1 por ação, R$1 de risco por ação. Se eu tenho 100 mil reais de carteira e eu quero colocar em risco 1% da minha carteira, 1% de 100 mil reais são R$1.000. Se eu tenho um risco de R$1 por ação, para que eu tenha um risco total de R$1.000, que é 1% da minha carteira, eu posso comprar 1.000 ações. Isso é dimensionamento de posição colocado de uma maneira bem básica, bem simplista. Mas eu acho que é o suficiente para você entender o conceito. É exatamente aí que entra. Eu vou fazer o dimensionamento de posição, vou definir quantas ações eu vou comprar para não extrapolar o meu limite de risco, o limite de risco que eu estipulei. Pô, mas quem decide qual é o limite de risco correto? Nós vamos chegar lá. Basicamente, quanto menor o limite de risco, mais consistente é a evolução da sua carteira. É claro que você tem uma perda na lucratividade, mas você tem uma diminuição também no risco assumido. Claro que se você aumenta a sua exposição ao risco, você pode ter ganhos maiores com tombos maiores também. Mas esse assunto para mais para frente. A gente vai chegar lá. O fato é que, uma vez tendo comprado, se o preço subiu, você comprou e a partir daí, à medida que o preço vai subindo, você vai subindo o stop loss atrás do preço. Até o momento em que, uma vez que o stop loss esteja acima do preço de compra, não tem mais risco, né? Porque passou a ser lucro, né? Quando o preço cair e bater no seu stop loss, você vai acabar vendendo, né? Você vai ser vendido a um preço superior ao preço que você comprou. Você já vai estar no lucro. A partir do momento que o stop loss passou do preço de compra, a gente diz que essa operação não tem mais risco, você já está sem risco. Ok. Bom, é muito importante que quando você estiver operando no mercado, que você se mantenha fiel ao plano traçado, que você se mantenha fiel aos limites de risco que você estipulou. E existem ferramentas de software que permitem calcular quais são os limites de risco mais adequados a você. Mas uma vez definidos esses limites de risco, você tem que se manter fiel a esses limites de risco. Por quê? Porque existe um caráter exponencial dos juros compostos. Todo ganho e toda perda no mercado se dá em juros compostos. Então, quando você tem lá R$1.000, você investiu, você teve 3% de rentabilidade no mês, significa que no final do mês você vai ter ganho 3% em cima de 1.000, que dá 30%. Vamos colocar a conta mais simples. Você tem R$100, você investiu e ganhou 3%, você vai ficar com R$103, né? No final do mês. No outro mês, se você tiver 3% de novo, já não vão ser mais 3% em cima de R$100, mas vão ser 3% em cima de 103. Perceba que é uma coisa em cima da outra, é o que a gente chama de juros sobre juros, ou juros compostos, que obedecem a uma relação exponencial. A relação exponencial é algo que tem um número no expoente, ele não é linear, é exponencial. Rogério, você está complicando. Não quero complicar. Na verdade, o meu objetivo aqui é dizer para você que todo risco se comporta de forma exponencial. E isso traz um efeito muito nocivo no momento da perda. Basta vocês verem essa tabela que está aí. Essa tabela ela relaciona o tamanho da perda de capital em percentual com o tamanho do ganho necessário para recompor, também em percentual. Então, observe que se você tem uma perda aqui na faixa de 50%, ou seja, você perde 50% do seu capital, você vai ter que ganhar 100% para recompor. Tenho R$100.000, perdi 50%, fiquei com 50 mil. Para eu voltar a ter 100 mil de novo, eu tenho que ganhar 100% em cima dos 50 mil que eu tenho. Tenho 50 mil, para voltar a ter 100 mil, eu tenho que ganhar 50 mil. Né? 50 mais 50 vai dar 100. E 50 mil em cima de 50 mil é 100% de ganho. Eu perdi 50%, eu tenho que ganhar 100 para voltar. Agora, imagina que eu perco 75%. Eu tenho R$100.000, perdi 75%, fiquei com 25 mil. Para eu voltar a ter 100 mil, eu preciso ganhar 3 vezes esses 25 para voltar a ter 100 mil. Não é isso? Tenho que ganhar 75 mil. 3 vezes 25.
300% em cima dos 25%. Não é isso? Eu perdi 75%, tenho que ganhar 300% para voltar a ter meu time. Digamos que eu perca 90%, tenho 100 mil reais, perdi 90 mil reais, me sobraram 10 mil. Para eu voltar a ter 100 mil reais de novo, eu tenho que ganhar 9 vezes os 10 mil que me sobraram. Eu tenho que ganhar 900%. 900%. Você perde 90% no mercado se você não fizer controle de risco. Basta comprar o papel errado, ficar abraçado com ele. Porque comprar o papel errado, qualquer um está exposto a isso. Ninguém prevê o futuro. Nosso trabalho é estatístico. O problema é você comprar o papel e ficar abraçado com ele enquanto ele está caindo. Você não cortar as perdas rapidamente. Aí reside o problema. Você perde 90% no mercado se você ficar abraçado com o papel durante 6, 8 meses. Por exemplo, o papel despencando. O papel despenca 90%. Por exemplo, a empresa vai à falência, sei lá. Isso acontece. É fácil isso acontecer. Se você não fizer o controle de risco. Você perde 90% em alguns meses. Sabe quando você vai ganhar 900% de volta para recompor o que você perdeu? Estatisticamente, eu digo para você, nunca. Nunca. Porque toda vez que você entrar no mercado, seja qual for o investimento, como todos eles são regidos por juros compostos, você vai ter contra você uma relação matemática exponencial. O buraco é exponencial. Você pode ver que, à medida que a perda do capital aumenta, o ganho necessário para recompor cresce exponencialmente. Agora, se você olhar na primeira linha, se você perde 2%, o ganho necessário para recompor é de 2,04. Tenho 100 mil, perdi 2%, eu fiquei com 98 mil. Para voltar a ter 100 mil, eu preciso ganhar 2,04% em cima dos 98. O tamanho da perda é mais ou menos o mesmo tamanho do ganho necessário para recompor. Como esse buraco é exponencial, eu posso dizer para você que você só terá chance de ter um resultado consistentemente positivo no mercado caso você possa garantir que as suas operações estarão todas na faixa onde essa relação exponencial ainda é linear, ou seja, o tamanho da perda é mais ou menos o mesmo tamanho do ganho necessário para recompor. Mas a gente volta a isso mais na frente. Por enquanto, o importante é que você entenda que o buraco é exponencial. Pois é, pessoal, ainda que a gente esteja falando aqui do assunto de forma resumida, num vídeo curto, é importante que você conheça esses conceitos antes de se aventurar pelo mercado. É muito importante conhecer esses conceitos se você quiser garantir a sua sobrevivência no mercado e uma eventual consistência dos rendimentos, dos lucros que você possa vir a extrair dele. No meu próximo vídeo, eu vou aprofundar a discussão a respeito desse assunto. E vou falar sobre o importante conceito do dimensionamento de posição, que é a parte mais importante do controle de risco. Então, assine este meu canal do YouTube e ative as notificações. Dessa forma, você será notificado sobre os próximos vídeos. Agora, caso o que eu falei ao longo desse vídeo tenha feito sentido para você, não deixe de deixar o seu like aqui. Não deixe de compartilhar esse vídeo. E lembre-se de que uma metodologia cientificamente embasada é a única forma racional de se sobreviver no mercado, de se obter uma rentabilidade significativa. É exatamente isso que a nossa metodologia da operação estatística oferece. Portanto, parabéns a você que busca por informação embasada. Continue nessa busca, ela pode ser muito compensadora. Se você quer se aprofundar no assunto, não deixe de assistir o meu curso introdutório gratuito em www.operaçãoconsultoria.com.br. Não deixe também de baixar o meu e-book gratuito com os 8 primeiros passos para você se iniciar na Bolsa de Valores. Você também vai encontrar esse e-book em www.operaçãoconsultoria.com.br. É isso aí. Eu espero que vocês tenham conseguido captar aí um pouquinho dos fundamentos do controle de risco. Até o nosso próximo vídeo para a gente falar sobre dimensionamento de posição. Um forte abraço para vocês e até lá!